A paz do Senhor a todos nós, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa e irmã Luzia. Temos como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês e comentando a lição de número 2, que é uma lição importante para esse trimestre, que é exatamente os artesãos do tabernáculo, que nós temos como título da lição deste domingo, tá ok? Muito bem. O texto áureo nos diz assim, ó, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 11. E a verdade prática nos diz assim: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. E quando nós olhamos aqui para a leitura bíblica em classe, está em Êxodo no capítulo 31, do verso 1 ao verso de número 11. Muito bem. E queridos irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 25 de Êxodo, encontramos determinações de Deus a Moisés para que fosse feito um santuário. A determinação está seguida pelas promessas de que após construir nele o Senhor iria habitar. Mas o tabernáculo, ele era o símbolo da igreja de Cristo, na qual hoje ele habita e manifesta a sua igreja. Por requerer os resgates desta alma de cada pessoa culta ou na sociedade, mas lá no Monte Sinai Deus traçou o projeto, o desenho para o tabernáculo para a queima de incensos, como está em Êxodo, e nós olhamos para todo esse aspecto. Então Deus ele instrui a Moisés para fazer uma grande bacia pela qual o sacerdote pudesse lavar as suas mãos e lavar aos seus pés, e oferecer sacrifício após a este ritual. Principalmente quando nós olhamos para o versículo 17 e 21. Moisés também ele recebeu fórmulas para a produção de um óleo para ser usados especialmente para a unção durante a adoração. E foi informado que pessoas existiam e pessoas especiais existiam com habilidades necessárias para a construção ou a construir o centro de adoração ao Senhor. Quando nós olhamos para o capítulo 31, do versículo 1 ao 11, mas no tópico de número 2 aqui nós vamos observar aqui homens especiais para serviços especiais. No tópico do número 1, aliás. Mas quando nós olhamos aqui, Deus eles escolhe pessoas singulares para notar serviço notabilíssimo. Bezaleel e Aholiabe são chamados por Deus no tópico do número 1 aqui, tá? Êxodo capítulo 31, do versículo 2 ao 6. A narrativa desse texto ele faz saber que Deus identificou dois difíceis por nome de especialmente escolhido por Deus. Quem que eram esses homens? E eles eram divinamente habilitados para fazer tudo aquilo que era revelado através de Moisés, como está em Êxodo no capítulo 28, do verso 3. E nós podemos observar que ambos foram separados pelo Senhor de tantos outros obreiros como artífices para realizar a obra do tabernáculo. E nós podemos observar aqui que a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório e todos os móveis da tenda. A mesa com seus utensílios, o altar do incenso e o altar de holocausto, como todos os seus utensílios, eles deveriam ser
prefeito, e a pia com a sua base, e as vestes dos ministérios também, que as vestes santas de Arão. O sacerdote, então, queridos irmãos, eles tinham as vestes e dos sumos sacerdotes. E também nós podemos observar aqui que o azeite da unção, que era um incenso aromático, para o santuário farão formas, tudo aquilo que tendes mandado. Esta era a ordem. E esse texto ele nos mostra a seguinte forma, queridos. A Bezalael, ele era empregado para ser o arquiteto e mestre de obra. Era da tribo de Judá, neto de Ur, provavelmente o mesmo Ur que ajudou a segurar as mãos de Moisés. Êxodo no capítulo 17. A Oliabe, ele é da tribo de Dan, enquanto Bezalael é da tribo de Judá, a Oliabe é da tribo de Dan. As escrituras sagradas nos diz que Bezalael era um homem que esbanjava habilidades artísticas, além de cheios do Espírito de Deus e de sabedoria, e também de entendimento e conhecimento em todos os tipos de habilidades. E encontramos em todo o contexto de Êxodo 32:2, como também várias outras referências bíblicas também, como também em 1 Crônicas, no capítulo 2, do verso 20, também 2 Crônicas, no capítulo 1, do versículo 5. A Oliabe, ele era o mestre de obra, desenhista e portador de um conhecimento elevadíssimo, como está em Êxodo, e nós olhamos para todo esse aspecto. Mas eu posso observar aqui que a prerrogativa de Deus, em Êxodo 38, verso 1 ao 3, Bezalael e a Oliabe foram chamados de artífices dotados e que sugere habilidades, ou seja, provavelmente provavelmente desenvolver eles uma experiência para desenvolver a tarefa complexa que Deus havia prescrito no livro de Êxodo, no capítulo 25, do verso 30. É provável que tenha selecionado uma equipe de artistas e artesãos, e eles supervisionavam o andamento da empreitada para que tudo viesse, a missão fosse concluída de conformidade com a ordem de Deus. Agora, não é possível afirmar quanto tempo levou. Bezalael, ele foi quem fez a maior parte do serviço, como está em Êxodo, no capítulo 30 e do verso 7, do capítulo 37, do verso 30 ao 38, como também no capítulo 38, do verso 22. A pluralidade do serviço cristão, como está em Romanos, no capítulo 12, do verso 4, e também se estende até o verso 8, também como nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 8 e 10, e olhando para todo o aspecto, mas voltando aqui para Êxodo, e nós olhamos aqui que Deus, ele mostra o momento que Deus nomeou como desenhista artífices dos móveis do tabernáculo. Nomear alguém para alguma coisa implica um chamamento pelo nome para ocupar um determinado caso. Quando o prefeito, o governador ou o presidente que nós votamos, ele se elege, e ficamos na expectativa para saber quem serão as pessoas nomeadas para ocupar os lugares dali da bancada. E exige uma expectativa. Será que está sendo nomeado por Deus ou pelos próprios méritos? Mas quando homens nomeiam entre eles, a gente fica com o pé atrás, não é verdade? Então esta é a nossa política brasileira e uma vergonha. Mas todos os crentes em Cristo estão nomeados por Deus. O Senhor, ele nos chama pelo nome. A 2 João
escrevendo o evangelista João, no capítulo 15 e 16, tá ok? Nós fomos nomeados pelo Senhor. Portanto, é preciso priorizar a maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus e viver ao mesmo tempo uma vida, ou seja, uma vida perfeita, uma vida separada para Cristo, usando devidamente os dons espirituais e os talentos naturais para a obra de Deus. Mas nós podemos observar aqui, que eu posso observar aqui, que a Arca da Aliança, quando nós olhamos aqui sobre todos os aspectos, nós podemos observar que a pia, vamos olhar aqui sobre a mesa dos 12 pães, da presença que era coberto de ouro puro. Era 1 metro de comprimento, 50 de largura, 50 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, símbolo de gratidão a Deus com o pão de cada dia. Como está em Êxodo, no capítulo 25, do verso 26 ao verso 30. Porém, quando nós olhamos aqui sobre a Arca da Aliança, uma caixa de 1,20 metro de comprimento, como 75 centímetros de largura, como 75 de altura, armazenava ali as 2 tábuas dos 10 mandamentos, um vaso de maná e também a vara de Arão. Feita de essa caixa era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. Olha que coisa interessante, muito bem. Mas quando nós olhamos aqui para o tópico de número 2, cheios do Espírito e sabedoria, entendimento e ciência. Olha que coisa interessante. Como está em Êxodo, no capítulo 31, do verso 3 em diante. Cheios do Espírito para realizar a obra. No versículo 3. O Espírito de Deus dá variedade de dons. Assim como os artesãos se aplicaram às instruções dadas por Deus e completaram a obra sem que nada desabonassem. Eles cumpriram a risca cada detalhe pormenores, a planta de cada detalhe. 2 vezes foi registrado no capítulo 35 e no capítulo 40 do Êxodo. Assim o fizeram. Mais tarde, o templo construído por Salomão seguiu o mesmo modelo do tabernáculo. E deveria ser extremamente assim, pois no projeto da origem divina visava-se imprimir na humanidade muitos ensinos de fé e de crença, que é a figura que iniciava as coisas futuras, como está em Hebreus, no capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 10. E aí nós podemos observar aqui que a glória da segunda casa será maior que da primeira, né, quando Salomão construiu o templo. Mas a glória da terceira casa é maior do que as 2 anteriores. E nós olhamos para Ageu no capítulo 2, do versículo 8 e 9, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas a glória da terceira casa é maior do que as 2 anteriores. Por quê? Porque Deus não habita mais em tenda, não habita mais em templo, mas Ele habita em mim, em você, em seres humanos que são igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 3,16 que vós sois o templo do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, então o Espírito Santo habita dentro de você. Olha que coisa interessante. Mas quando nós olhamos aqui para habilidades especiais e para obras especiais, no versículo 4 e 6, Deus nos dá muitos tipos de diferentes de capacidades e habilidades. A lista dos dons espirituais dadas no Antigo Testamento se trata de uma relação completa, porém são representativas. A passagem bíblica no capítulo 31, do verso 1 ao 11, enfatiza o papel do Espírito Santo em capacitar artesãos para a construção do tabernáculo. Na dispensação da lei, o Espírito ele se manifesta apenas sobre
os homens e mulheres que foram chamados para uma tarefa determinada. Agora, na dispensação da graça, o Espírito ele mora no coração de todos aqueles todos os crentes que servem a Deus e seguem a ação correta, como eu acabei de citar em 1 Coríntios, no capítulo 3 e verso 16. Mas, quando nós observamos aqui sobre o altar de incenso, e nós vemos observar que o altar maravilhoso, e que Deus e que o sacerdote borrifava ali, e representando a nosso sacrifício, a nossa adoração. Mas no tópico de número 3, nós vamos aqui usando os talentos para a glória de Deus. Os talentos, habilidades de Bezaleel e Aholiabe. E em Êxodo, no capítulo 31, do versículo 2 em diante, nós encontramos aqui homens como Bezaleel e Aholiabe, mas não apenas suas identidades, mas como tais informações, mas como também aparece reputação dos indivíduos. O perfil de Bezaleel mostra como alguém que possuiu um admirável domínio sobre os seus ofícios artesãos, mas vai além dessas descrições humanas e terrenas. Fala sobre as variáveis origens celestes. Ele não era apenas um profissional na arte, pronto para desempenhar uma tarefa muito importante. Muito além das suas habilidades impressionantes, havia características em seus bons relacionamentos com Deus. Isso quer dizer que se houvesse outro artesão no mesmo nível de preparo intelectual e que técnico também, Bezaleel e Aholiabe eram mais preparados entre todas as suas áreas profissionais da sua época. O relato sobre Aholiabe, ele nos permite saber que aqueles dois homens eram portadores de inteligência e habilidades perfeitas para elaborarem tudo o que era necessário no tabernáculo. Claro, ambos eles estavam tomados inteiramente pelo Espírito de Deus, aptos para elaborarem com perfeição o fabrico de todos os elementos previstos por Deus e ao serviço religioso do tabernáculo. E a expressão cheios do Espírito aparece nas passagens bíblicas em Êxodo, no capítulo 28 do verso 3, também no capítulo 35 do verso 31, em Deuteronômio também no capítulo 34 e verso 9. Essas porções da Bíblia exigem um objetivo de Deus, adequar ao indivíduo para uma tarefa ao bem-estar do povo de Deus. Provavelmente estes eram o propósito alencado nas expressões contidas em Lucas, no capítulo 1 e do verso 15 ao 41, também como em Atos, em Lucas, no capítulo 15, voltando aqui, no capítulo 1, versículo 15, como também no verso 41, exato. Também em Atos, no capítulo 2, do verso 4, em Efésios, no capítulo 5, do verso 18, que nós vamos aqui, que nós não podemos embriagar com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha que coisa interessante. Os talentos revelados na igreja. Mateus, no capítulo 25, do verso 14 e 15, nós podemos observar os talentos revelados na igreja. E nós podemos observar aqui há pessoas que possuem dons inerentes e fazem com extremas habilidades, coisas que os outros, por meios dos seus esforços, não conseguem realizar com a mesma qualidade. Habilidades nata, facilita a acessão ao êxito pessoal e profissional, porém não nos mantém. É preciso existir em nós
a sabedoria e saber usar o bom senso para nos manter dentro dos nossos objetivos. Use com abundância de sabedoria e com bom senso, e você obterá está inteirado no sucesso necessário para a sua vida, como crente em Cristo, como cidadão do céu, como cônjuge no lar, como papel do pai, como papel da mãe, a função profissional e dentro até mesmo da ordem eclesiástica. Segundo alguns teólogos, há algumas 7 pessoas que tiveram o privilégio de ouvir Deus citar os seus nomes mais de uma vez: Abraão, Jacó, Gênesis no capítulo 22 do verso 11, no capítulo 46 do verso 12 em diante, Moisés em Êxodo no capítulo 3 verso 4, Samuel em capítulo 1, 1 Samuel, no capítulo 3 do verso 4 ao 10, em Marta e Simão, como está em Lucas no capítulo 10 do verso 4, também no capítulo 22 do verso 41, e Salmos, como está em Atos dos Apóstolos, tá ok? No capítulo 9 e do verso 14, fala sobre Saulo. Quero terminar aqui e findar a minha participação, dizer aqui que precisamos reconhecer que cada talento vem do Senhor e dedicar-lhe a glória. Encaremos cada talento que há em nós como um dom de Deus. Estejamos sempre dispostos a usá-los para a glória dele. Oremos para que ele ajude a fazer o que nos chamou para nos fazer, e que pode nos mostrar para que nós possamos estar sempre cheios do Espírito, sabedoria e compreensão e inteligência para usar todo o conhecimento adquirido com uma excelência. Fico aqui com essa aula tão resumida e até a próxima aula, se Deus nos permitir, que estaremos comentando aqui sobre a lição de número 3, entrando no tabernáculo, que é o pátio. Tá ok? A paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus nos permitir.